Olá, é bom ter você de volta. Vamos ver algumas decisões publicadas pelo TST agora na quinta semana de março de 2019 que ajudam você a entender melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. A primeira decisão que vemos relembra a necessidade de verificarmos se existe ou não recurso próprio para impugnação de uma decisão contra a qual pretendamos manejar o mandado de segurança. Como é sabido, o mandado de segurança pode ser utilizado para impugnar decisões interlocutórias no processo de trabalho. Entretanto, essa possibilidade é bastante restrita, especialmente pela existência ou não de recurso cabível contra essa decisão. Aqui, no caso, é o recurso ordinário em mandado de segurança 11.507, 2017, cuja ementa revela que o regimento interno do TRT da Terceira Região prevê a possibilidade de interposição de agravo regimental aos despachos do presidente ou do vice-presidente do tribunal em matéria judiciária, quando não atacáveis por recursos próprios previstos na lei processual. Ainda que a interposição do agravo regimental não tenha o condão de suspender a decisão, conforme pretendido pelo reclamante, pelo que em princípio atender-se cabível o mandado de segurança, até o do artigo 5º e 2º da Lei 12.016, de 2019, não haveria óbice a que o relator concedesse efeito suspensivo ao agravo interposto, nos termos do artigo 995 do CPC, caso entendesse preenchidos os requisitos previstos no referido dispositivo. Então, o que ocorria aqui era a prolação de decisão pelo presidente do tribunal, que podia ser atacada, conforme o regimento interno do próprio tribunal, por agravo regimental. Entretanto, a parte preferiu usar o mandado de segurança. Entretanto, o que foi que se considerou é de que, em vista da possibilidade desse agravo, ainda que fosse um agravo regimental, esse mandado de segurança não seria cabível. Ou seja, caso você esteja diante de uma decisão que está sendo atacada por meio de mandado de segurança, deve sempre observar se existiu ou não uma previsão, seja legal, seja mesmo regimental, da existência de recurso próprio, que ainda que tenha efeito deferido, ou seja, ainda que não tenha efeito suspensivo imediato. Um caso aqui bastante curioso, um recurso ordinário em tutela cautelar, que revela a necessidade de que, mesmo quando deferida a tutela cautelar, a parte interessada deve propor a pretensão principal, deve expor o pedido principal, sob pena de perda de eficácia dessa tutela. Trata-se do recurso ordinário em ação cautelar 10.00028, dígito 42 de 2018, cuja ementa revela que verifica-se que a parte autora não ajuizou a ação principal relacionada à ação cautelar, ou seja, não apresentou o pedido principal no prazo previsto no caput do artigo 308 do CPC. A recorrente deveria ter postulado a declaração de abusividade do movimento paredista por descumprimento da ordem judicial, atinente à manutenção de percentuais mínimos de prestação de serviço estabelecidos na medida liminar. A inobservância da regra sobrecitada gera efeitos na tutela cautelar concedida, que perde automaticamente sua eficácia por força do artigo 309, inciso 1º do CPC. Por conseguinte, ante a não observância das disposições contidas nos mencionados dispositivos, deve-se declarar a perda de eficácia da liminar concedida na tutela cautelar antecedente e, como consequência lógica, a extinção do processo sem resolução de mérito com base no artigo 485, inciso 4 do CPC. Aqui no caso, o metrô de São Paulo pretendia a execução de multa imposta ao sindicato em vista da não observância de limites mínimos de prestação de serviço, tal como concedido pelo Tribunal Regional em sede de exame de tutela cautelar antecedente. Entretanto, o que se verificou no caso concreto foi que, apesar de ter se deferido essa tutela cautelar, o metrô não propôs a ação própria, a ação principal própria, ou seja, que aqui no caso seria a de abusividade do movimento de greve. Então, por consequência, não seria cabível, nessa circunstância, a exigência dessa multa por conta da perda de eficácia plena dessa tutela provisória deferida no âmbito da tutela cautelar antecedente. O próximo caso que vemos é bastante peculiar acerca da interpretação do que vem a ser a abusividade ou não de uma greve. Trata-se do recurso ordinário em dissídio coletivo 10.01879, dígito 87, de 2016, que tem a seguinte ementa. A despeito de a greve ter sido motivada também para protestar contra a decisão normativa da Justiça do Trabalho, há de se considerar que houve desrespeito deliberado por parte das recorrentes de comandos legais importantes que buscam proteger os membros da categoria profissional, afeiçoar as relações de trabalho e vedar a contratação irregular de trabalhadores para trabalho atribuído aos portuários da estiva.
A conduta desleal e ilícita das empresas justifica e legitima a paralisação da categoria profissional com apoio na excludente da abusividade da greve prevista no inciso 2º, parágrafo único do artigo 14 da Lei de Greve. Então, o que se tem nesse caso? A jurisprudência do TST tem repetidas vezes se manifestado acerca da abusividade de greve destinada ou baseada na contrariedade à decisão da Justiça do Trabalho, ou seja, o sindicato simplesmente estabelece uma greve e dá início a uma greve em virtude de uma determinada, para confrontar determinada decisão da Justiça do Trabalho. Nesses casos é claramente abusiva a greve. Entretanto, o que se caracterizou como não abusiva essa greve foi porque se enquadrou a situação de desrespeito ao regimento próprio legal da atividade portuária como excludente de abusividade, tal como contemplado no inciso 2º do parágrafo único do artigo 14. Deve-se ter em conta que, em regra, é abusiva a greve quando há norma coletiva vigente. Há algumas situações em que se exclui essa abusividade, notadamente quando essa norma coletiva é descumprida ou quando há modificação substancial nas condições de cumprimento dessa norma, como é estabelecido, por exemplo, nesse inciso 2º do parágrafo único do artigo 14. A novidade dessa decisão é de que se caracterizou como essa excludente, essa alteração substancial nas condições de trabalho, ao fato de as empresas tomadoras de serviço terem desobedecido a esses comandos legais relativos à preferência ou à exclusividade de tomada de trabalho por trabalhadores portuários avulsos, ou seja, não seria admissível que as empresas tomadoras de serviço portuário contratassem diretamente sem a intermediação do órgão gestor de mão de obra. Caso você tenha interesse nessas atividades, nessa matéria relacionada a trabalho portuário, vale a leitura integral desse acórdão, porque trata de questões bastante singulares acerca especialmente dessa transição entre a possibilidade de contratação de trabalhadores não avulsos, ou seja, de que as estipulações relativas à preferência pelos trabalhadores portuários avulsos seja superada pela contratação direta pelos tomadores de serviço. Nesse recurso ordinário e mandado de segurança também se tem uma interpretação bastante particular acerca da possibilidade de movimentação de FGTS no caso em que ele foi dado como satisfação em um acordo trabalhista. Trata-se do recurso ordinário e mandado de segurança 5187, dígito 88 de 2016, cuja emenda revela que o artigo 20 da Lei 8.036 trata especificamente das situações em que a conta vinculada do FGTS pertencente ao trabalhador pode ser movimentada, sendo que nenhuma delas está prevista a possibilidade contemplada na determinação da autoridade coatora, que, ao homologar a proposta de acordo, autorizou a expedição de alvarás para que fossem movimentadas as contas da sócia da empresa executada, objetivando a quitação dos créditos trabalhistas. Desse modo, afigura-se ilegal o ato 14. Então, o que ocorreu nessa circunstância foi que havia uma reclamação trabalhista entre um determinado trabalhador e essa determinada empresa, e essa reclamação trabalhista foi solucionada a partir de acordo, no qual se autorizava, as partes autorizaram que se expedisse alvará para a movimentação da conta da sócia da empresa. Ou seja, a sócia da empresa não era diretamente envolvida na reclamação trabalhista e a forma de satisfação desse acordo entre a empresa e o outro trabalhador era de que o juiz determinasse a movimentação das contas do saldo em conta vinculada de FGTS da sócia da empresa, ou seja, nem era sequer participante no processo. O que se reconheceu nesse mandado de segurança, nesse recurso ordinário e mandado de segurança, é de que devem prevalecer as disposições do artigo 20 acerca das situações em que a conta vinculada do FGTS pode ser movimentada, e dentre elas não está essa possibilidade de quitação de dívida judicial trabalhista. A próxima decisão que vemos revela bem o entendimento do TST acerca do cabimento ou não da obrigação de reparar danos morais no caso de reversão da justa causa em juízo. Trata dos embargos 14.3700, dígito 80 de 2009, cuja emenda diz que a SDI 1 dessa Igreja Corte Superior tem o posicionamento de que a reversão em juízo da dispensa por justa causa não enseja, por si só,
o direito à percepção de reparação por danos morais, porquanto necessária a comprovação de ofensa à honra e à imagem do empregado. Diferentemente, contudo, entende essa subseção se a justa causa tem por fundamento o cometimento de suposto ato de improbidade, situação em que o dano se configura em ré ipso. Ou seja, o entendimento habitual do TST é nesse sentido, de que a simples reversão de justa causa em juízo não caracteriza o direito à reparação de danos morais. Sim, caso comprovado uma ofensa à honra, ou seja, quando a rescisão do contrato por justa causa excedeu o simples ato de dispensa, gerando então ofensa à honra, especialmente quando extrapola os limites do conhecimento das próprias partes envolvidas, então nesse caso é possível o cabimento da necessidade de reparação de dano moral. No outro sentido, entretanto, o que se tem é que quando a falta grave é apontada como justa causa, como motivadora da rescisão do contrato por justa causa, é o ato de improbidade, essa situação sim autoriza a condenação à reparação de danos morais, porque se configura a ofensa à honra e à imagem do empregado em ré ipso, na própria coisa, ou seja, na própria conduta. A conduta de acusar o trabalhador de ato de improbidade, muitas vezes assimilado a uma fraude, a um furto, ou mesmo algum tipo de apropriação indébita, o que você tem é a violação ou a ofensa imediata à honra e à imagem do empregado e, consequentemente, caso essa justa causa, baseada na alegação de ato de improbidade, seja revestida em juízo, vai caber de forma imediata também, e sem outras comprovações, a obrigação de reparar o dano moral. Então, de duas partes. Uma, caso haja uma reversão ou uma discussão acerca de uma rescisão de contrato de trabalho por justa causa, em que houve sim ofensa, se possa comprovar que houve ofensa à honra, à imagem do empregado, sim é possível que essa reversão em juízo da dispensa por justa causa seja acompanhada da obrigação de reparar os danos morais. Ou seja, pode variar, pode haver ou não o deferimento desse pedido. Entretanto, conforme o entendimento da SDI e do TST, caso a falta grave apontada como justificadora da rescisão do contrato seja ato de improbidade, então, nesse caso, a simples reversão já autoriza a concessão do pedido de reparação de danos morais. O que quer dizer que, nesse caso, se um determinado empregador pretende ou alega que houve ato de improbidade, deve ser capaz de comprovar isso em juízo regularmente. Caso contrário, estará submetido a necessidade não só de reverter a justa causa, ou seja, de ser considerada a rescisão como sem justa causa e cabendo o pagamento de verbas decisórias, como bem assim reparar os danos morais que daí advenham. O próximo caso tem a natureza processual e revela a suficiência das intimações realizadas por meio dos sistemas do processo judicial eletrônico. Trata-se do desembarque de declaração em recurso ordinário em ação rescisória 293, dígito 80 de 2016, cuja ementa traz que a intimação se deu de forma regular por meio do processo judicial eletrônico, como se infere da certidão constante dos autos, no qual se faz possível extrair informação de que a notificação à autora foi expedida no dia 8 de 11 de 2016 e aberta pelo sistema em 18 de 11 de 2016. Nesse contexto, embora não tenha sido publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, o ato processual atingiu sua finalidade, afigurando-se, portanto, plenamente válido e eficaz para produzir efeitos na relação processual. Não prospera o argumento de que somente seria válida a intimação realizada por meio do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, porquanto procedida de outra forma, também regulamentada. Então, o que se tem? Nesse caso particular, a parte autora foi intimada no prazo de 5 dias por meio dessa intimação no processo judicial eletrônico, que em 5 dias deveria apresentar o depósito prévio relacionado à ação rescisória. Entretanto, essa petição com esse depósito foi apresentada muito tempo depois desse prazo de 5 dias. E, consequentemente, a ação rescisória não teve tramitação. A alegação da parte, então, no recurso era de que essa intimação ou a contagem do prazo para essa realização do ato deveria se dar apenas com a publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. Entretanto, o que se consolidou nesse caso é de que quando
a intimação ou o ato processual se produz de forma regular pelo sistema de processo judicial eletrônico, não é necessário que essa intimação se renove, seja novamente realizada por meio do Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho. E aqui, como uma informação lateral, é de sempre se verificar com bastante precisão o que é mais vantajoso, se é a interposição desse recurso para discutir essa questão ou simplesmente um novo ajuizamento da ação rescisória, satisfazendo então o requisito do depósito prévio tempestivamente. Deve-se notar que algumas vezes não há tempo, por conta do prazo relativamente exíguo para ajuizamento de ação rescisória. Mas algumas questões processuais efetivamente merecem ser renovadas, realizadas novamente de forma correta e não ser buscada a sua revisão por meio de recurso ordinário, ou seja, o resultado prático se obtém muito mais facilmente com um novo ajuizamento da rescisória totalmente regular do que com a mera interposição de recurso ordinário que, como se vê nesse caso, pode não ter a melhor sorte. Essa próxima decisão ela revela o entendimento, ou confirma o entendimento que vem se consolidando no TST acerca da possibilidade do mandado de segurança para alguns casos que até há pouco tempo não se considerava como admissível. Trata-se do recurso ordinário em mandado de segurança 80336, dígito 61 de 2017, que traz na emenda, de acordo com a orientação jurisprudencial 92 da SDI 2, o mandado de segurança é cabível apenas quando a parte se encontra prestes a sofrer prejuízos irreparáveis e desde que não exista recurso próprio para socorrer. Todavia, esse rigor tem sido mitigado para os casos em que, ainda que haja meio próprio de impugnação, possa resultar grave lesão à parte ao se aguardar o prosseguimento da controvérsia pela via ordinária, aliada à teratologia do ato praticado pela autoridade coatora, como por exemplo no caso de desconsideração da personalidade jurídica efetuada na vigência do CPC 2015, sem a observância dos artigos do procedimento estabelecido nos artigos 133 e seguintes. Ou seja, a regra geral para o cabimento do mandado de segurança na Justiça do Trabalho é essa condição de não existir recurso próprio, ainda que com efeito deferido, ou seja, diferido, no sentido de que, ainda que a parte não possa suspender imediatamente a decisão atacada. No caso de desconsideração da personalidade jurídica, após a realização dos atos de constituição de bens, seria sim possível a parte interpor os embargos e eventualmente até recorrer já imediatamente por meio de agravo de petição. Entretanto, o que se compreendeu em situações tais como essa e em algumas semelhantes também, é de que a teratologia, ou seja, o descompasso entre o ato praticado e o ordenamento jurídico processual é tão grave e de tão graves consequências que deve-se admitir um mandado de segurança nesse caso. Então, essa é uma relativa novidade que vem se implantar na Justiça do Trabalho, ou seja, a admissibilidade de mandado de segurança mesmo quando existe recurso próprio para impugnar a decisão atacada nesse mandado de segurança. Entretanto, é necessário destacar que deve haver demonstração de que há risco de grave lesão e que o ato praticado representa uma conduta teratológica, ou seja, em descompasso com norma expressa processual. Nessa próxima decisão se vê um exemplo da possibilidade da aplicação do regime de precatórios para execução de dívidas judiciais de entes paraestatais e empresas estatais. Trata-se do recurso ordinário em ação rescisória 119, dígito 80 de 2017, cuja emenda diz que o Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a existência de repercussão geral da matéria relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades de administração indireta, prestadores de serviços públicos essenciais, concluiu que os privilégios da fazenda pública são inextensíveis àquelas denominadas pela doutrina administrativa como empresas estatais, sociedades de economia mista e empresas públicas, que executam atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros entre seus acionistas. Considerando a ré, de acordo com a decisão recidenda, presta serviço público, não atuando em regime de concorrência, resta forçoso concluir pela sujeição ao regime precatório. Ou seja, aqui no caso havia
empresa estatal, um ente público da administração indireta, que foi condenado em juízo na Justiça do Trabalho a determinado pagamento e pretendia que essa quitação desse débito fosse feita através do regime precatório. Nesse caso, se considerou admissível essa ação rescisória para se admitir também que essa empresa pública, essa prestadora de serviço público, por não atuar em regime de concorrência e conforme o entendimento do STF, não está direcionada à distribuição de lucros, poderia então, ou melhor, deveria estar sujeita ao regime de precatórios. Então essas foram as decisões que mais nos chamaram a atenção nessa última semana de março de 2019 e que acreditamos que sejam úteis para que você entenda melhor o direito do trabalho e o processo do trabalho. Se algum dos temas que surgiu nessas decisões ou algum dos temas que foram nelas tratados lhe chama a atenção, deixe indicado nos comentários e prepararemos um vídeo próprio para tratar dessas matérias. Eu peço que você dê seu like, divulgue esse canal para outras pessoas que possam ter interesse nessa matéria. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.